Quer saber o que vai ter de novidade hoje? Não perca a entrevista com o apresentador do quadro Medida Certa do Fantástico. Veja também a conversa com o famoso antropólogo Roberto da Mata. E uma conversa com um professor que vai falar sobre inovação e competitividade. Você não pode perder. É a partir de agora no programa Você Sabe Fazer. Programa Você Sabe Fazer com Caroline Meyer. Oferecimento Galum Pré-Moldados. Excelência em estacas pré-moldadas pretendidas. E Kodachi Sushi Bar. Olá, seja bem-vindo ao programa Você Sabe Fazer. Primeiramente, gostaria de agradecer aos mais de 12 mil curtidores na fanpage do programa e agradecer as sugestões de pautas e mensagens que vocês nos passam e escrevem. Bom, agora vamos às matérias dessa edição, que terá hoje 3 entrevistados ilustres e vão surpreender você. Acompanhe agora a entrevista com o professor de Inovação e Competitividade no quadro Negócios e Comunicação. Carlos Arruda atua na Fundação Dom Cabral como professor de Inovação e Competitividade. É autor de diversas publicações sobre gestão cultural, internacionalização, competitividade, gestão da inovação e longevidade empresarial. Assista agora! Carlos, falando sobre longevidade das empresas, por que hoje, em média, as empresas elas têm 30 anos de sobrevivência? Então, o estudo feito, primeiro, uma observação feita por um grande estudioso, o professor Peter Drucker, ele observou que as empresas viviam em torno de 30 anos e fez essa analogia com as árvores. Quando nós então colocamos as maiores e melhores empresas do Brasil numa análise de 1973 a 2006, 2009, 2012, nós vimos que essa percepção dele é verdadeira. Está associado a alguns fatores. Primeiro, mais óbvio, é o envelhecimento das pessoas que trabalham naquela empresa. Do seu fundador, dos seus principais executivos, dos seus gestores de maneira geral. E as empresas não cuidam dessa sucessão de maneira antecipatória. Segundo, as transformações que a sociedade traz, uma nova tecnologia, um novo concorrente, um novo comportamento das pessoas e tudo, ele vai sendo transformado e acumulando e por alguma coincidência, mas eu diria que não é coincidência porque é causada pelo fator humano, ele se resulta em ciclos de 30 anos. Essas são as causas da mortalidade também e da sobrevivência? O fator principal de mortalidade é a transformação da sociedade. O mundo está em constante processo de transformação. Então, por exemplo, se eu opero num setor onde surge um novo player, um novo concorrente, esse concorrente vai ocupar espaços que antes eu ocupava ou alguma outra empresa do meu setor ocupava. O que fazer? Eu vou enfrentar, eu vou desistir, eu vou me vender para esse novo player. Como lidar com isso? Novas tecnologias, eu vou comprar, eu vou absorver ou eu vou gerar? Então nós vimos que os fatores que são críticos de mortalidade estão associados à capacidade de não antecipar as mudanças que são inevitáveis. Então eu crio um novo negócio, eu crio uma nova tecnologia. Vê o exemplo da Kodak. Lembra da Kodak? Só se falava Kodak, era a principal empresa de fotografia, filmes e químicos. Cadê a Kodak? Não existe mais. Né? E o que aconteceu? A câmera digital, essa que a gente está filmando aqui, foi criada pela Kodak. É a Kodak que criou a câmera digital. Mas dentro da Kodak eles falaram, isso é bobagem. O melhor é o filme mesmo, o processo químico. Então, apesar deles terem inovado criando a câmera digital, eles não viram que a câmera digital seria o futuro. Então eles ficaram presos ao passado, criaram o futuro e cederam o futuro para os outros. E aí não conseguiram sobreviver. Isso a gente pode fazer listas e listas de empresas que tiveram o mesmo comportamento. Né? Então, qual que é a estratégia e inovação que pode ser feita?
Então, a estratégia, inovação, é uma palavrinha perigosa, que ela fala, inovação é a solução. Não, nós vimos muitas empresas inovadoras, como a Kodak, não sobreviver. Muitas empresas no Brasil e fora do Brasil. A estratégia é combinar a boa gestão, a boa eficiência dos negócios com a capacidade de criar um futuro. E criar um futuro, às vezes, é uma aposta. Eu não sei que futuro é esse. A Kodak apostou errado. Ela apostou no químico e o que ela criou, que era o digital, foi o futuro. Então, a empresa ela tem que ser capaz de inovar não só para melhorar, para oferecer novos produtos e serviços no mercado, mas também para antecipar. E ela tem que fazer isso de forma equilibrada, trazendo o futuro e o presente de maneira harmoniosa, mas simultânea. Quais são as características mais dominantes de uma empresa que sobrevive mais? Ótimo. O primeiro fator é pessoas. Então, eu sei que as pessoas têm ciclos de vida profissional. Então, eu tenho que ser capaz de preparar. Quem vai substituir a Carol? Vai demorar muito ainda. Mas em um momento você vai falar, agora eu vou passar para outra atividade, eu preciso de alguém aqui me substituindo. Você já está pensando nisso? Você está preparando essa pessoa? Nas empresas, como a empresa está muito orientada no dia a dia, ela não prepara as pessoas que vão substituir quem está lá. Então, planejar o processo de sucessão é uma ação diferenciada das empresas que conseguem sobreviver. Segundo, o mundo empresarial, o mundo econômico, ele está em constante processo de crescimento e de transformação. Então nós observamos, e não era esperado isso quando a gente começou a analisar, que sobrevive as empresas que crescem. Então crescer é um fator fundamental, estratégia de crescimento. Ela pode ser desde crescer, fazer mais do mesmo. Eu estou aqui em Joinville, vou fazer um pouco mais lá em Blumenau, vou fazer em Santa Catarina, em Floripa, vou fazer em Curitiba, em outros lugares. Eu posso fazer coisas novas, então hoje eu forneço microfone, então amanhã eu vou fornecer fio, vou fornecer câmera, eu vou ampliar a minha base de negócio. Eu posso investir em uma empresa nova que acabou de criar. Então, por exemplo, a Bematec foi uma empresa que surgiu lá em Curitiba por 2 jovens. As empresas de Curitiba perceberam que ali tinha uma oportunidade interessante. Então, as empresas investiram na Bematec. Então, o comércio, as empresas de comércio, de supermercado, passaram a ser sócios da Bematec. Elas criaram um futuro. Hoje a Bematec é maior do que essas empresas, mas elas conseguiram plantar uma sementinha que virou uma outra empresa no futuro. Terceiro é ser capaz de olhar o futuro e falar o que vai acontecer. A gente brinca que o futuro não dá saltos, né? Ele já está aqui, já está acontecendo, uma tecnologia que está mudando, umas pessoas estão agindo de maneira diferente, algum concorrente que está chegando devagar, mas está chegando e tudo. Então, qual que é a minha capacidade de olhar essas transformações e fazer algumas apostas de futuro antes que o futuro vire realidade? Como que está o Brasil hoje neste ranking? No estudo de competitividade, que é uma análise que a gente faz, são as condições que o Brasil oferece para as empresas serem competitivas. O Brasil está muito mal. Nos últimos 4 anos, o Brasil perdeu 16 posições. E onde que o Brasil mais perdeu? O Brasil tem, desde muitos anos, esse estudo é realizado no Brasil desde a década de 90, de 1997, o Brasil tem problemas no sistema regulatório. As legislações fiscais, trabalhistas, tributárias brasileiras não são compatíveis com a necessidade da atividade empresarial brasileira. Nós estamos defasados em relação ao Chile, em relação ao México, em relação aos Estados Unidos, Canadá e inclusive em relação à China. Então nós precisamos fazer isso. Nós não estamos fazendo essas reformas e isso prejudica a competitividade brasileira. Segundo, a infraestrutura brasileira está totalmente defasada. O Brasil é um país de estradas ruins, de portos ruins, de aeroportos ruins, e os investimentos, apesar dos PACs da vida, né, eles não estão sendo implementados na velocidade e da forma adequada, com o custo adequado. Além disso, ou por causa disso, você começa a gerar um ciclo vicioso de perda de produtividade. Então, quando a gente olha os indicadores de produtividade, o Brasil e as empresas e a atividade empresarial brasileira, ela não consegue gerar riqueza à medida dos investimentos e das pessoas que ela traz e das tecnologias que ela desenvolve, etc. Então, mesmo sendo um país com oportunidades interessantes, do ponto de vista de mercado doméstico, de emprego, ele não consegue se sustentar do ponto de vista de comércio internacional, investimentos no exterior, recebe investimentos, mas não consegue fazer investimentos. E uma preocupação, e aí deixo como uma preocupação para o futuro, é que para fazer isso, o que a Coreia fez? A Coreia deu saltos de competitividade. O que a China está fazendo? Investimento em educação.
eu preciso investir em educação com qualidade. O Brasil investe em educação, mas com baixa qualidade. Então eu preciso hoje preparar os brasileiros do futuro para serem mais competitivos. E, infelizmente, os brasileiros do futuro vão ser tão ou menos competitivos do que nós somos hoje. Isso é alarmante. Quais são as dicas que você passa, então, para essas empresas elas sobreviverem mais também? Bom, então, primeiro, sobreviver mais, olhar para o futuro do ponto de vista das pessoas, do crescimento e das mudanças que o mundo vai trazer para ela. Ter, ao mesmo tempo que ela tem uma agenda, um planejamento de presente, ter um planejamento e uma agenda de futuro. Considerando as deficiências da realidade brasileira, saber que ela não é uma empresa exclusivamente focada em um único mercado chamado Brasil. As empresas brasileiras que conseguem ser mais competitivas, elas criam pernas em vários lugares do mundo. Vou pegar um exemplo aqui pertinho de nós, em Jaraguá do Sul, a WEG. A WEG está em Jaraguá do Sul, mas opera na África do Sul, opera no Canadá, opera nos Estados Unidos, opera na Austrália. E ela usa essa rede, ela em México, Portugal e outros lugares, ela usa essa rede para se sustentar. Então a empresa tem que ser capaz de ser multicompetitiva, ela tem que ser mais que um país operando e trazendo desses outros mercados e esses outros ambientes vantagens competitivas para ela. Obrigada, Carlos. Obrigado. Agora vamos fazer um rápido intervalo e no próximo bloco não perca a entrevista com o apresentador do quadro Medida Certa do Fantástico e a conversa com o famoso antropólogo. Em alguns segundos estamos de volta. Quando você pensa em um belo sorriso, você busca um profissional com experiência, confiabilidade, segurança e equipamentos modernos? Conheça o Dr. Renato Boni, mestre em implantes dentários e especialista em ortodontia. Acesse o site renatoboni.com.br e descubra um mundo incrível e moderno da odontologia. Rua 9 de Março, 737, fone 34333397. Ortoboni Odontologia. Moda, cultura, saúde, dicas, gastronomia, eventos, negócios e muito mais. Sabe onde encontrar tudo isso? Então convido você para conhecer e fazer parte do programa Você Sabe Fazer. Já somos mais de 11 mil curtidores. Curta nossa página no Facebook e acompanhe todos os domingos às 14h30 na TVBE via Max e Net. Encontro você. Até lá! Oferecimento Galon Pré-Moldados, excelência em estacas pré-moldadas pré-tendidas. Reino das Flores, decorações para festas e eventos. E Kodashi Sushi Bar. O cuidado com os pés é essencial para a saúde e a podologia está ao seu lado, promovendo educação e prevenção de problemas. Todo o trabalho é feito com seriedade, qualidade e carinho com a saúde dos seus pés. É realizada avaliação dos pés e calçados, corte técnico das unhas, calos, entre outros. Especialmente para diabéticos, idosos e gestantes. Equipamentos de ponta para seu conforto e segurança. Tudo em um ambiente agradável. Obrigada por proteger os animais. Obrigado por diminuir as queimadas. Obrigada por lutar contra o aquecimento global. Obrigada por preservar a Amazônia. Obrigado pelo ar limpo. Obrigada. Estamos de volta e agora que você vai acompanhar a entrevista com o famoso antropólogo Roberto da Mata. Assista agora no quadro Entrevistas. Antropólogo e escritor, tradutor por excelência de nossa alma brasileira, bacharel em História, mestre e doutor pela Universidade de Harvard. Roberto da Mata é colunista dos jornais O Estado de São Paulo e O Globo e da revista Época. Também já escreveu vários livros com o objetivo de entender o comportamento do brasileiro. Assista a entrevista. Estou agora ao lado de Roberto da Mata, ele que é antropólogo e já escreveu muitos livros também falando sobre comportamento, né? Quantos livros já foram publicados, Roberto? Eu não lembro, deve ser uns 13. Eu não conto.
E o que mudou no país, assim, desde o lançamento dos livros mais famosos como O que faz o Brasil, por exemplo? Mudou tudo e não mudou nada. Por quê? Porque o que é? Porque algumas coisas mudaram muito e outras coisas contrabalançaram essa mudança. Você acha que a expressão jeitinho brasileiro, de sempre arranjar um jeito, mudou? Qual que é a impressão? Vou falar sobre isso na minha palestra, mas não mudou. Nós continuamos legislações absolutamente absurdas. Ontem na Câmara teve uma discussão sobre a lei da palmada, que é um negócio absolutamente antidemocrático, porque é uma invasão da privacidade dos cidadãos, mas funciona. O Collor congelou o nosso dinheiro. Eu acho que nunca, em nenhum país do mundo aconteceu isso, então pode acontecer tudo aqui no Brasil. Regular o beijo. Só pode beijar a mulher 2 vezes por dia. E a gente vai aceitar, entende? Porque nós somos imbecis. E não temos noção do que é a liberdade. Até onde vai a liberdade pública, até onde começa a sua liberdade, a minha, a sua, de quem está assistindo a gente, entende? O que você acha, então, da relação do comportamento dos brasileiros, então, em relação a essas leis? Não, a relação do comportamento brasileiro é de um país que vive dividido, né, entre uma sociedade que precisa de uma autoridade paterna desse tipo, é tudo legislado, né? Quer legislar agora, se pode simplificar livro de Machado de Assis ou não, qual é o problema? Simplifica, escreve Machado de Assis para burros, para imbecis, para idiotas, e o Machado de Assis original, você vai ler, eu tenho lido, entendeu? Não tem problema nenhum em fazer isso, é uma obra de domínio público, nós temos que regulamentar tudo, né? Então, nós precisamos de tudo. Tem que ter uma lei para poder legitimar. A lei não legitima nada, nós é que temos que legitimar a lei, porque não adianta fazer a lei se ela for contrária aos costumes, né? Então as coisas passam por aí. O que, na sua opinião, então, mudou no Brasil dos últimos anos para cá, para agora? Mais demanda, mais cidadania no sentido de exigir. A gente vê, por exemplo, as pessoas muito mais desinibidas, se exprimindo, né, até com um certo grau de barbárie, de violência na rua, muito mais exigência em relação a impostos. Você tem um movimento aqui em Joinville de você saber quanto é que você paga. Hoje eu passei por um posto de gasolina, estava cheio de carro porque não paga o imposto. É um absurdo você pagar esses impostos que nós pagamos. Então, há uma consciência maior que inevitavelmente acontece, porque é uma sociedade informatizada. Você está me entrevistando, eu apareço na televisão, eu falo o que eu penso. Então, enquanto isso existir, existem forças que querem acabar com isso. Mas enquanto isso existir, entendeu? Inevitavelmente o Brasil vai ficar mais democrático e melhor. E o que você acha que vai mudar daqui a alguns anos? Eu acho que vai mudar, que a gente vai votar melhor, né? Eu espero, vote melhor, que mude, que saia essa demagogia toda, essa coisa toda de pobre cristão, um cristianismo misturado com esse socialismo que é nacional, porque tem que ser empresa nacional, tem que ser a Petrobras tem que fazer navio no Brasil. E quanto é que custa os navios? Provavelmente mais caros do que lá fora, tem que ser tudo brasileiro e tal. Eu acho que isso é uma coisa contraproducente, entendeu? Eu não compro isso, eu sou crítico em relação a isso. Agora eu quero que dê certo, espero que dê certo. Queria que você deixasse então um conselho, uma frase de conselho para as pessoas, você como antropólogo. Leia e leia. Obrigada, Roberto, pela entrevista. Roberto da Mata é o 4º autor mais citado em trabalhos acadêmicos em ciências sociais no Brasil, atrás apenas de 3 pilares da sociologia, como, por exemplo, Karl Marx e Max Weber. Sua obra ultrapassa a fronteira da antropologia ao interpretar o Brasil em seus dilemas e ambiguidades. Nossa equipe teve o privilégio de conversar com ele e agradecemos pela oportunidade. Lembre-se, o conhecimento ninguém consegue tirar de você. Acompanhe agora a entrevista com Márcia Atala no quadro Cuidando do Seu Corpo. Saúde e todos os assuntos relacionados a esse tema são especialidades de Márcia Atala. Apresentador do quadro Medida Certa do Fantástico e consultor em qualidade de vida e bem-estar. Assista agora. Márcia, eu queria que você explicasse o que significa buscar uma qualidade de vida. Bom, buscar qualidade de vida
é basicamente você tentar fazer com que seu corpo funcione de uma maneira bacana, saudável, e para isso você tem que proporcionar ao seu corpo as condições básicas para ele funcionar bem, ou seja, você tem que dar para ele o que ele foi programado para receber. Então, quando você fala em qualidade de vida, você fala em dar um mínimo de movimento, e esse mínimo de movimento a gente sabe que hoje espontaneamente a população não consegue fazer, então por isso que surgem as academias, os exercícios programados, e a gente tem que reservar algum tempo para colocar o corpo em movimento. Colocar o corpo em movimento é essencial para você ter qualidade de vida. Sem isso, você na verdade não tem, como diz a Organização Mundial da Saúde, uma pessoa sedentária é uma pessoa potencialmente doente. Como cada vez mais a gente se movimenta menos, a alimentação cada vez mais tem um peso maior, porque se você não gasta, você tem que pensar muito na hora de consumir. Então, quando você fala em qualidade de vida, você também tem que começar agora a pensar muito numa alimentação variada, onde você tenha todos os nutrientes aí para o seu corpo funcionar bem. E claro, dormir bem, tentar controlar estresse, que são fatores inerentes aí a você ter uma qualidade de vida. E junto a tudo isso, buscar o prazer. O prazer ele é fundamental em todos esses pontos que eu citei. E você acha que as pessoas hoje elas estão buscando mais essa qualidade de vida? Não. Infelizmente não, né? Na verdade, você tem em números absolutos, sim, você tem cada vez mais pessoas, mas em números relativos, em termos de porcentagem, não. Acho que o que sempre determinou o cidadão, o ser humano a buscar o movimento foi o meio ambiente, né? Então, se você tem um meio ambiente que te obriga a movimento, você faz o movimento. Foi assim na época que a gente caçava, foi assim há 60, 70 anos, e hoje nosso meio ambiente ele não proporciona esse movimento. Então, o grande desafio hoje é você ter que buscar a atividade física não por uma necessidade de sobrevivência, mas porque a gente tem a consciência que ela é condição básica para a gente viver bem. E qual que é o conselho que você passa para as pessoas que não sabem por onde começar? Eu sempre falo, tem algumas coisas que eu falo, viu? A primeira delas é não faça nada que você não vai conseguir manter por muito tempo. Então não tome nenhuma atitude radical. Não pense muito em intensidade no início, isso é bobagem. É importante você ter regularidade. A regularidade é que ela vai mudar o estilo de vida e aí com o tempo você vai evoluindo. Mas basicamente isso, procure fazer coisas que você vá sustentar, seja na alimentação, seja na atividade física, e também não comece de maneira radical. E sempre falo, não faça dieta, dieta não funciona. E você que estudou bastante também, qual que é a sua filosofia de vida? Ih, rapaz, pergunta cabeça essa. Poxa, eu tento buscar o prazer nas coisas que eu faço. Isso, de fato, eu busco muito. Tento fazer os projetos, enfim, o trabalho, sempre com prazer. Tento cercar de muito amigo, não abro mão de bons amigos, incluo meus cachorros nisso. Mas acho que, acima de tudo, eu não faço nada com os outros que eu não gostaria que fizessem comigo. E o que fez você decidir a entrar, a estudar este tema? O movimento ele sempre foi muito forte na minha vida, né? Eu já nasci assim, eu já nasci gostando de me movimentar. Mas mais do que isso, eu tive um exemplo muito forte dentro de casa. Meu pai é uma pessoa que sempre fez atividade física, sempre me incentivou. Minha mãe, desde pequeno, eu sou de Belo Horizonte, acho que a primeira imagem assim, que eu tenho, ela me levando na natação, no judô. Então foi uma coisa sempre muito presente na minha vida. E aí você vai se envolvendo, você vai se apaixonando e acho que era a única coisa que eu poderia fazer mesmo. É importante ter esse incentivo, né, desde o início. Qual que é o objetivo que você tem com os projetos que você cria como Medida Certa, por exemplo? Atingir o maior número de pessoas possível, né? Tentar passar a mensagem que o movimento ele não é uma opção para o ser humano. Isso é estudar um pouquinho de evolução humana, estudar um pouquinho da nossa fisiologia,
para entender que a gente precisa desse movimento, para ser saudável, né? Não falo por estética, não. Então, todos os meus projetos, e cada vez mais, eu sempre penso o seguinte: eu preciso passar essa mensagem para o maior número de pessoas, né? Então, acho que a medida certa ele amplificou, né? Eu vinha há um tempo fazendo isso, mas realmente quando você está num programa da amplitude do Fantástico, você consegue atingir muita gente. E se fosse para resumir, o que seria levar a vida com mais qualidade de vida? Colocar o corpo em movimento. Tem que colocar, não tem jeito. Então, quais são as dicas que você passa para quem quer emagrecer ou ganhar massa muscular ou ter uma qualidade de vida melhor? Busque o prazer em qualquer uma dessas atividades físicas, né? Dependendo do seu objetivo, se você quer ganhar massa muscular, você tem atividades para isso. Se você quer emagrecer, você tem as atividades que proporcionam maior gasto calórico. Mas pense na regularidade antes de tudo. Pense no prazer, né? Não se deixar levar por esses modismos, né? Pense muito no que você vai dar sequência. Para você dar sequência, você tem que estar bem com você tem que estar feliz fazendo aquilo. Se possível, inclua outras pessoas junto nesse processo, porque a atividade física ela tem um lado de sociabilização muito interessante. É isso, fazer o que te dá prazer, envolver pessoas que você gosta e pôr o corpo para trabalhar. Obrigada, Márcio. Então essa foi mais uma matéria sobre qualidade de vida com Márcio Atala para o programa Você Sabe Fazer. Além dessas valiosas dicas de Márcio Atala, é importante você ter força de vontade e não desistir para alcançar o objetivo. Boa sorte! Bom, essa edição do programa Você Sabe Fazer está chegando ao fim. Antes de finalizar, quero saber se você tem ou conhece alguém que tem um projeto, um bom trabalho ou um talento que deve ser divulgado. Tem? Então não perca tempo e aproveite essa oportunidade que o programa Você Sabe Fazer oferece. Venha mostrar na televisão o que você sabe fazer. Espero seu contato através do e-mail contato@vocêsabefazer.com.br. Lembrando que se você perdeu alguma edição ou quer assistir novamente uma matéria também, acesse o site do programa, que é o vocêsabefazer.com.br. Agora quero agradecer a sua companhia e no próximo domingo não perca mais uma edição especial. É no domingo às 14h30. Espero você até lá! They appeared before me, the only one my arms could ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. Now I'm no longer alone, without a dream in my heart. Programa Você Sabe Fazer com Caroline Meyer. Oferecimento galão pré-moldados. Excelência em estacas pré-moldadas pretendidas. E Kodashi Sushi Bar. Moda, cultura, saúde, dicas, gastronomia, eventos, negócios e muito mais. Sabe onde encontrar tudo isso? Então convido você para conhecer e fazer parte do programa Você Sabe Fazer. Já somos mais de 11 mil curtidores.
Curta nossa página no Facebook e acompanhe todos os domingos às 14h30 na TVBE via Max e NET. Encontro você. Até lá! Oferecimento Galon Pré-Moldados. Excelência em estacas pré-moldadas pré-tendidas. Reino das Flores. Decorações para festas e eventos. E Kodachi Sushi Bar.